Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Quais as vantagens da tecnologia na gestão desportiva? No país da Web Summit e onde o futebol assume enorme relevância, em que ponto está o desenvolvimento do software para organizações desportivas? Dou as boas-vindas a Gil Guilherme, ele é fundador e CEO da startup Em Jogo. Pergunto, Gil, e muito obrigado pela presença neste jogo económico. Este não é o primeiro jogo económico que nós fazemos sobre tecnologia, já fizemos alguns. É a primeira vez em que esta startup participa e creio que também será a primeira vez que nós vamos abordar este tema tão interessante daquilo que é o software ligado à gestão desportiva, porque é muito importante saber gerir, mas com profissionalismo, e estes softwares permitem precisamente esse profissionalismo. O Gil já dirá se é assim ou não, acredito a 99% que sim, mas o Gil é que é o especialista e poderá então detalhar esse pormenor. Para já, pergunto, Gil Guilherme, em que medida é que esta startup está, de certa forma, a revolucionar aquilo que é a gestão dos clubes desportivos em Portugal? Muito boa tarde e obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É com muito gosto que estou aqui a falar de duas paixões, o desporto e a tecnologia. Em relação à pergunta, a tecnologia vem para ajudar a fazer mais e melhor aquele trabalho que os clubes fazem diariamente. De uma forma muito resumida, é o que a tecnologia e o que nós estamos a fazer e a trabalhar em conjunto com os clubes. Mas de que forma é que este tipo de software, e nomeadamente o software que esta startup desenvolve, de que forma é que pode fazer com que os clubes tenham aqui um upgrade ao nível do que é a gestão desportiva? Eu antes, se calhar, antes de explicar como é que nós estamos a ajudar os clubes, gostava só de esclarecer e contextualizar a vida de um clube. Okay. A vida do clube pode-se dividir em duas realidades. Uma realidade que é aquela que nós acompanhamos nos jornais e na televisão, que é a equipa principal, que é onde os atletas e todos ambicionam chegar, vitórias, fama, dinheiro, e depois há uma outra realidade, que é a formação dos atletas. Hoje os atletas começam a trabalhar com 4, 5 anos, vão até aos 18, 19, 20 anos, e há um trabalho, e os clubes têm vindo a trabalhar, e é a missão dos clubes, esta formação, cada vez melhor esta formação dos atletas. Nesta fase das equipas de base dos clubes, estamos a falar em várias etapas de iniciação, de preparação, de desenvolvimento da formação dos atletas, e os clubes já perceberam que com um melhor trabalho conseguem não só conhecer o valor dos seus atletas, mas também melhorar e potenciar esse valor, porque à medida que eles vão crescendo, é a qualidade que interessa e depois até chegar à equipa principal. E hoje nos clubes, os clubes para essa melhor formação têm vindo a reforçar-se com mais staff especializado, diversificado, e hoje, para além de treinadores altamente qualificados, também encontramos fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, administradores, pessoal profissional da comunicação, e isto tudo com esse objetivo de melhorar a formação. A tecnologia, e nós em específico, ajudamos a organizar, a centralizar, a unificar todo este trabalho numa única solução, onde cada elemento de staff tem uma ferramenta fácil de usar. Os treinadores registram a informação dos jogos, dos treinos, os fisioterapeutas dos exames, tratamentos, das lesões. Há a possibilidade e é de fácil acesso, fácil de uso e fácil acesso, há a possibilidade de colaborarem entre eles. Digamos que o atleta lesiona-se 2 semanas e lesiona-se, e o tempo de paragem são 2 semanas, o treinador tem acesso a essa informação e sabe que não pode contar com o atleta nos treinos e também nos próximos jogos. E o clube consegue acompanhar esta informação em tempo real, durante a época desportiva e, mais importante, ano após ano. E aí sim perceber o resultado deste esforço digamos, esforço sim, que estão a fazer para esta melhor formação.
o clube acaba por ser dono da informação, ou seja, hoje estão cá estes treinadores, está cá este staff, amanhã estarão outros, mas a informação vai permanecer, eles conhecem a informação e com base dessa informação conseguem tomar melhores decisões e também trabalhar cada vez melhor. É as principais vantagens que nós acabamos por dar aos clubes que trabalham nas equipas de formação. Não quer dizer que também não trabalhamos com a equipa principal, porque também acontece, é um complemento e acabam por incluir todas as equipas, mas é na equipa da formação onde há dezenas de equipas, centenas de atletas, estamos a falar de 100, 200, 300, 400, 500 atletas nas equipas de formação dos clubes, e é um trabalho totalmente diferente para uma equipa que é só a equipa principal, que é Vitórias, e estamos a falar de 20, 30 atletas. Só para ter aqui uma noção, Gil, que clubes portugueses é que já trabalham com este software? Muitos. Atualmente estamos a trabalhar com quase 350 clubes. Vamos do clube mais local possível, totalmente amador, até clubes com estruturas profissionais com uma dimensão nacional e internacional. 90% ou perto de 90% são clubes de futebol, com modalidade de futebol, mas também trabalhamos com outras modalidades, basquetebol, handball, rugby, voleibol, principalmente os desportos coletivos. Em todas as modalidades temos boas referências de clubes a nível nacional. Da Primeira Liga, trabalhamos com alguns clubes, por exemplo, de futebol da Primeira Liga, Segunda Liga e por aí fora. E a nível internacional, já há algum clube que tenha a experiência de trabalhar com o vosso software? Já tivemos algumas abordagens a nível internacional, mas a nível de trabalho efetivo ainda não há assim um trabalho com referência para podermos abordar. O que eu posso dizer é que este contexto em Portugal e este paradigma que nós encontramos e que nós estamos a ajudar e a evoluir também com os clubes portugueses, não encontramos lá fora. As necessidades e os objetivos dos clubes lá fora são muito mais reduzidas em relação ao que nós encontramos aqui em Portugal. Esse é um ponto importantíssimo. Esse é um ponto realmente muito interessante e que vale a pena explorar. Eu, antes de passar ao Jorge, queria só fazer mais uma pergunta ao Gil relativamente àquilo que nós sabemos que naturalmente os clubes têm dimensões diferentes e não é por usarem o mesmo software que um clube de média dimensão se vai equiparar a um de grande dimensão ou a outro de pequena dimensão, mas até que ponto é que é importante que todos estes clubes trabalhem com este software? De certa forma, aproximar a metodologia de trabalho, e os softwares naturalmente permitem esse tipo de aproximação, até que ponto é que também não ajuda a alavancar aqueles clubes que têm que de outra forma teriam menos possibilidades de se igualarem ao nível do que é a organização do trabalho? Exatamente, sem dúvida. Isso aí também é um valor acrescentado e uma das grandes vantagens que nós também oferecemos é essa parte de unificar o trabalho que é feito e ajudar os próprios recursos a mostrar como é que o clube pretende que ele trabalhe. E é uma forma fácil de, ok, eu preciso fazer isto, e o contributo do treinador, do fisioterapeuta, já foi bastante eficaz para os objetivos do clube. Não só é a ferramenta, mas também ajudamos nesses processos e nessa evolução que o clube, que os clubes estão a ter neste momento, ajudamos nessa evolução de processos de trabalho internos do clube, sem dúvida. Jorge Faria de Sousa, vou introduzir nesta conversa, neste diálogo muito interessante relativamente àquilo que é o papel da tecnologia no desporto e como é que, ao nível daquilo que é o contexto desportivo português, poderemos ver refletido também aquilo que é o contexto tecnológico
em Portugal. O que eu te pergunto, poderás comentar o que quiseres, mas gostava de que comentasses aquilo que o Gil falou há pouco, quando eu lhe perguntei relativamente àquilo que é a experiência internacional desta startup, e perceber que este software que é desenvolvido pela Em Jogo é muito mais, poderá ser muito mais útil aos clubes portugueses do que qualquer software que pudesse ser comprado lá fora. Até que ponto é que é importante que em Portugal existam empresas que estejam a desenvolver soluções que sejam verdadeiramente úteis para os clubes portugueses? Antes de mais, cumprimentar o Gil e dar os parabéns pelo sucesso que esta startup tem tido em jogo. A realidade é que há cada vez mais empresas como esta a desenvolver ferramentas no âmbito do desporto, como dizíamos há pouco e como o próprio Gil referia, o desporto tem de facto uma implementação enorme num país com apenas 10 milhões de habitantes. Há de facto um rácio de praticantes de desporto, seja em modalidade coletiva for, muito significativo, e obviamente, ao mesmo tempo, a minha percepção diz-me que ao longo do tempo estas modalidades coletivas, nomeadamente nos escalões de formação, têm evoluído muito. Tem evoluído muito quer na qualidade das equipas técnicas, quer nos meios que os clubes hoje dispõem. E claramente olhamos para o futebol, e hoje o futebol de formação já não vemos nenhum campo pelado, já há relevados sintéticos um pouco por todo o país, e isso diz muito do que tem sido a evolução do futebol a todos os níveis, quer ao nível masculino, quer ao nível do futebol feminino. Depois também dizer que acho que hoje há equipas técnicas, independentemente do escalão, seja a nível distrital, seja nas competições nacionais da Federação Portuguesa de Futebol, com cada vez em maior número, com maior qualidade, com outro tipo de skills que não havia antigamente, e portanto parece-me que este tipo de ferramentas são extremamente importantes para poder monitorizar os escalões de formação, para até monitorizar o dia-a-dia, quando se planeia um ciclo de treinos e uma unidade de treinos. É fundamental para os treinadores poderem ter onde ir beber essa informação, essa relação entre departamento médico e departamento clínico com a equipa técnica é outro dado extremamente importante. Perceber os ciclos de recuperação de cada jogador, até em termos da fadiga física sentida após um ciclo de treinos ou um ciclo de jogo, perceber quantos dias é que precisará para recuperar, para poder treinar a 100% e voltar a integrar a equipa a 100% para poder preparar o jogo a seguir. E, portanto, todo esse tipo de ferramentas são, hoje em dia, extremamente importantes. Sendo certo que olhamos para a realidade do futebol português, e isto dando resposta também àquilo que o Gil dizia, porque esta ferramenta, Em Jogo, é muito vocacionada para o futebol de formação e para o desporto de formação. Olhamos para a realidade económica dos clubes portugueses e o futebol de formação, nomeadamente no futebol, a formação vai ter que ser a base para o futuro dos clubes portugueses, seja a que nível for, porque efetivamente com o estado em que o mercado está, e isto é uma discussão que temos tido várias vezes, é difícil para um clube português, mesmo recorrendo ao mercado da América Latina, que era o mais comum suceder. Hoje já estamos a falar de transferências de valores muito avultados e, portanto, para a dimensão da nossa economia e para a economia dos clubes é muito difícil atingir esse mercado, e, portanto, o futebol de formação e essa monitorização, capacitar quem trabalha no futebol de formação e nos vários desportos é absolutamente determinante, sendo que, e o Gil poderá abordar um bocadinho mais sobre isso, segundo sabemos, estamos a falar de uma aplicação que já está em 300 clubes a nível nacional e, portanto, já com uma dimensão apreciável. Pergunto também, Gil, relativamente àquilo que são os valores, e não lhe peço exatamente valores, mas tentar perceber aqui um pouco daquilo que é a disponibilidade financeira dos clubes para poder apostar numa ferramenta destas. Os clubes têm a capacidade de
poder investir numa ferramenta de organização desportiva deste calibre. Tem vários pacotes associados para diferentes necessidades e para diferentes carteiras. Explique-me um bocadinho como é que também é essa dinâmica para que todos os clubes possam usufruir desta ferramenta. O nosso modelo de preço teve, sem dúvida, a consideração ao público que nós estamos a satisfazer. Contudo, há aqui uma mudança também de paradigma em relação ao que é o custo desta plataforma. Os clubes hoje já não veem que isto é realmente um custo, mas sim um investimento. E quando nós falamos em investimento, já o valor deste investimento já não se traduz em preço, mas traduz nos resultados que conseguem ter. Contudo, os preços ainda importam muito, ainda há essa mudança, não é a mudança, mas o valor e o preço em si importa muito. Nós temos isto dividido em pacotes, desde do pacote base, que ajuda, porque nem todos os clubes têm as mesmas necessidades, e os pacotes ajustam-se às necessidades também e à realidade de cada um dos clubes, são modulares, até podem escolher quais é que são os módulos que pretendem usar. Também ajuda os clubes a iniciar de uma forma, porque é um caminho que não se faz de um dia para o outro, é um caminho que se vai fazendo e pode demorar 1, 2 épocas. Portanto, eles também vão crescendo e à medida que vão crescendo vão tendo mais necessidades. Portanto, nós também ajudamos nesse caminho que eles têm que iniciar e depois dar continuidade, e depois também, e se calhar a ideia inicial do Em Jogo, que não foi aqui esta parte da gestão integrada, mas sim mais de websites para clubes desportivos, foi a ideia inicial, não correu como idealizado, e daí que também viemos evoluindo a nossa solução, também ajustando ao mercado o produto às necessidades e objetivos do mercado. Mas a ideia inicial, e acho que a tecnologia vai ajudar muito os clubes, é esta criação de valor para o clube. E estamos a falar aqui do valor em termos do atleta, de o tornar melhores atletas, que isto aqui, daqui a alguns anos, podem ganhar um retorno financeiro em relação a isso, mas também a tecnologia permite ter novos canais de receitas, e, por exemplo, o website, a ideia inicial seria o canal de receitas, e que neste momento também existe um módulo de website, mas com o website ter um novo espaço para publicidade, para promover patrocinadores, vender merchandising, portanto, também trazer esse valor aos clubes. Para finalizar, já estamos na parte final desta segunda parte do Jogo Económico. Queria ouvir ainda o Jorge e depois o Gil para fechar esta segunda parte, relativamente àquilo que é onde é que se encaixa, de facto, onde é que se encaixam as startups portuguesas naquilo que se chama de disrupção ao nível da tecnologia ligada ao desporto. Jorge, Em Jogo não é a primeira startup que temos associada ao desporto neste programa, no Jogo Económico. Recorrentemente temos tido aqui algumas empresas que desenvolvem algumas soluções precisamente viradas para o desporto e para algumas modalidades. Como é que vês este papel das tecnológicas portuguesas a dar cartas lá fora e a serem altamente disruptivas no mundo do desporto? Bem, para um lugar, dizer que há muito mérito de quem arrisca e de quem cria o seu próprio projeto e que, de certa forma, consegue inovar e trazer coisas diferentes para o mercado. Sendo certo que a área das IT, verdadeiramente, e apesar das questões do Covid, obviamente teve efeitos neste mercado, apesar de ser um mercado que não foi tão diretamente afetado quanto outras áreas de negócio. A verdade é que tem tido um papel muito importante na economia portuguesa, no crescimento da economia portuguesa nos últimos anos, não é de agora. Se calhar estamos a falar já há uma década que surgem startups portuguesas com
com grande implementação no mercado e dando também um contributo para as exportações com a sua internacionalização. Depois, obviamente, é fácil percebermos que, e tem que ver com aquilo que dizia há pouco, olhamos para a dimensão do nosso país e a verdade é que para 10 milhões de pessoas temos muitos praticantes de várias modalidades coletivas e olhamos para o caso onde somos dos melhores da Europa, como é o caso do hóquei patins, do futsal, do futebol, o próprio basquetebol que tem dado passos no seu crescimento e nomeadamente na competitividade da Liga de Basquetebol Portuguesa, o próprio handball que tem vindo a fazer história ao nível da seleção e, portanto, olhamos para o desporto como claramente um mercado interessante e um mercado que pode ser muito apelativo, porque efetivamente existem centenas, se não milhares de clubes espalhados por todo o país em várias modalidades e que envolvem milhares de atletas, seja na formação, seja nos escalões séniores e, portanto, parece-me natural esta aposta das startups portuguesas e depois tem que haver talento e competência. Gil, mesmo para fechar um minuto, o Gil está perfeitamente enquadrado neste universo das startups portuguesas. Podem, de facto, dar cartas lá fora? Sem dúvida, sem dúvida. E, aliás, em outros setores há startups com excelentes casos de sucesso de startups. No desporto, e bem, como o Jorge estava a dizer, nós aqui em Portugal fazemos um excelente trabalho, portanto, permite logo às startups desenvolver um produto, e temos esse know-how, e desenvolver um produto de qualidade alta, bastante alta, e quando entra noutros mercados vai muito mais, com certeza, muito mais bem preparada que outras soluções possam existir nesse mercado. Nesta parte de desporto e de negócio, sem dúvida, pronto, aqui espaço para podermos evoluir a nível do ambiente de startup. Há áreas mais interessantes a nível de ambientes de startup e as startups portuguesas a nível de desporto têm sempre mais dificuldades porque é preciso primeiro explicar a área de desporto a esta parte aos empresários e à parte de startups e só depois de mostrar esse valor, mas quem conhece a área de desporto consegue logo reconhecer um grande potencial que é este trabalho e estas startups portuguesas estão a fazer a nível de desporto, e são em várias áreas do desporto, não só na gestão como nós. Muito bem. Gil, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, foi um enorme gosto discutir este tema, espero que volte para nos contar um pouco como é que está a ser o desenvolvimento desta startup no contexto desportivo português e internacional. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos então agora para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores.